volta com mais um novo campo para você e hoje é dia de conhecer um lugar diferente, um extenso laboratório natural onde existem espécies de animais que só são encontrados por lá, lugar de paisagens inesquecíveis, visitado por mais de 200 mil turistas todo ano. Estamos falando do arquipélago de Galápagos, no Equador, que teve origem depois de várias erupções vulcânicas que formaram um conjunto de 13 ilhas. Há 34 anos foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Bem-vindo a Galápagos, bem-vindo ao Novo Campo. A partir de agora, você vai conhecer um pouco das Ilhas Galápagos. Nossa equipe encontrou tartarugas terrestres gigantes, espécies endêmicas que se tornaram atrativas para cientistas e turistas de todo o mundo. A reportagem é de Ionara Vichniewski e foi cedida pelo NT Repórter. Oceano Pacífico. Um grupo de 13 ilhas de origem vulcânicas, em território equatoriano. Sim, estamos falando do arquipélago de Galápagos, descoberto em 1535 e que a partir de 1835, depois da visita de Charles Darwin, é considerado o principal laboratório natural do mundo. Devido à grande biodiversidade, uma fauna um pouco, digamos que, exótica e muitas espécies endêmicas, como as famosas tartarugas gigantes, foi que Galápagos se tornou Patrimônio Mundial da Humanidade. A declaração aconteceu em 1979 pela Unesco. Os mesmos motivos fizeram o governo do Equador, há mais de 50 anos, dar origem ao Parque Nacional de Galápagos, responsável pela preservação natural de 97% da extensão do arquipélago. A vida por aqui, aparentemente, é tranquila. Seria porque qualquer outra terra firme está a 1000 quilômetros de distância? Ou porque lugares isolados com a natureza peculiar sugerem sossego, descanso, sombra e água fresca? Sombra, na verdade, tem pouca por aqui. É por isso que espaços como esse se tornam um bom refúgio diante do sol intenso e abundante de Galápagos. Água também tem em fartura, mas é bom lembrar que ela é salgada. São 138 mil quilômetros quadrados de mar. Número esse que equivale à metade do território equatoriano. Ilhas habitadas, e nesse caso estou me referindo por pessoas, somente 5. A população total não ultrapassa o número de 25.200. Aqui é o centro do arquipélago, Ilha Santa Cruz. Tem o maior número de habitantes, sendo também o principal polo econômico de Galápagos. E é principalmente daqui que as demais ilhas são visitadas por mais de 185 mil turistas anualmente. A base da economia já deu para ter uma ideia, o turismo. Mas o cheiro da pesca mostra que essa também é uma atividade importante na economia galapaguenha e que faz parte da rotina diária dos moradores, atraindo bem de pertinho a companhia constante deles, os lobos marinhos e os pelicanos. É por aqui também que elas, o principal símbolo das Ilhas Galápagos, vivem na sua maioria. E se você estava esperando pelo momento de vê-las, com o zoom total da nossa câmera, a gente mostra para você. Nosso primeiro contato com as tartarugas gigantes, ou como são chamadas aqui, tortugas, foi no rancho Primícias, de propriedade do seu Henry Moreno, que há 50 anos tem a presença diária delas em suas terras. Bueno, ya las tortugas de que el año que llegamos en el 63 nosotros teníamos tortugas aquí en la parte sur de la isla. Siempre han permanecido en esta área, más que todo porque yo colino con una zona que le decimos el Chato, donde hay una laguna hace unos 20 minutos caminando, donde ellos se crían
Entonces, por eso que yo todo el tiempo, todo el año corrido tengo tortugas, porque colino con una parte donde ellos se crían. Entonces van y vienen unos, van y vienen otros. Entonces yo, gracias a Dios, tengo todo el año las tortugas en mi finca más que todo. Elas realmente são enormes. Essa daqui, por exemplo, tem 90 anos, 280 quilos e 1,5 metro de comprimento. Esse tamanho todo é o que as fazem únicas aqui de Galápagos. A alimentação estritamente vegetariana. Expectativa de vida, 150 anos. Confesso que em um primeiro momento elas causam certa antipatia, talvez até medo, por essa carinha aí meio estranha, ou ainda pelo olhar nada amistoso ou atraente. Mas com essa tranquilidade toda, acabam ganhando nossa simpatia. No caso do seu Moreno, dono da propriedade, a simpatia por elas foi mais além. E já que elas passam muito tempo hospedadas por aqui, ele decidiu dar nomes a algumas delas. Outro que decimos el manso, que es uno que se deja acercar y no es tímido, porque ya conoce bastante aquí a los turistas. Y uno también que le pusimos el Matusalén, que era el más viejo, porque ya creo que ya muerto, porque ya 3 años no ha regresado a mi rancho. E se você pensa que vida de tartaruga é fácil, sem muitas complicações, está enganado. E quando o caminho apresenta surpresas, fica ainda mais difícil. Cuidado aí, dona tartaruga, pode se machucar. E como você já deve ter observado, dar um passo leva alguns segundos. Também, cá para nós, carregar todo esse casco não deve ser nada fácil. Mas convenhamos, tem o seu lado positivo. É uma boa proteção para quem vive assim, ao ar livre. O número delas já foi maior por aqui. Isso antes da descoberta das ilhas. Eram 14 espécies, sobreviveram apenas 11. Os grandes predadores da história foram os marinheiros, caçadores de baleias e pescadores que, ao passarem pelas ilhas, levavam grandes quantidades de tartarugas que acabavam sendo uma alternativa de comida devido ao tempo que sobrevivem sem comer. Y es así que se pudo determinar también que la tortuga puede estar 6 meses hasta 1 año posiblemente sin comer y sobrevive. Por eso es que al inicio los bucaneros prendían las tortugas, se llevaban 200, 300 a bordo, navegaban todo el Pacífico, ¿no? Y tenían carne fresca para hacer su parrillada a bordo. Consideradas culpadas também foram as cabras, colocadas propositalmente nas ilhas como alternativa de alimento para os pescadores e marinheiros. Elas provocaram a devastação da vegetação consumida pelas tartarugas. Além disso, ratos introduzidos nas ilhas pelos navios acabam comendo os ovos e diminuindo a taxa de natalidade, tornando ainda difícil a sobrevivência dos animais recém-nascidos. Diante dessa realidade e com a intenção de preservar muitas das espécies, o Parque Nacional de Galápagos decidiu criar o Centro de Criação Fausto Lorena. Aqui os ovos são incubados artificialmente e é onde posteriormente as tartaruguinhas vivem em cativeiro por um período de tempo. Mira, el objetivo con el cual fue creado el centro de crianza fue con la única intención de ayudar a las poblaciones que se encontraban amenazadas en estado natural. Es así como se da inicio al centro de crianza en 1965. En ese entonces iniciaron con la isla de Pinzón, que era una de las islas que tenía un depredador bastante fuerte, que era la rata, ¿no? Entonces predominaba la rata en esa isla. Es así como se inicia lo que es el centro de crianza. Una vez que nace la tortuguita en el incubador, pasa a un proceso que nosotros les llamamos de la caja oscura, ¿sí? Donde ellos van a permanecer por 30 días sin alimentarse y sin tomar agua, ¿sí? Es un proceso que cumplen igual en estado natural. ¿Por qué razón? Porque cuando la tortuguita recién sale del huevo, sale con esta parte del abdomen que ustedes le conocen, nosotros le conocemos como plastron en la tortuga, nace con la yemita que nosotros le conocemos, nace en la parte de afuera. Y durante estos 30 días que ellos están en la caja oscura, ellos se van autoalimentando y el plastron se va cerrando, ¿sí? Y una vez que el plastron, el abdomen, se cierra por completo, ahí están listas ya para salir acá a los corrales, para que cumplan acá 2 años en cautiverio.
Aqui recebem uma identificação, esse número que você pode observar. De acordo com a ilha de origem, é a cor do número. É essa identificação que mais tarde vai permitir que elas regressem para o ambiente natural. Pensando nesse regresso, otros cuidados son necesarios. La alimentación básicamente es bien controlada debido a que ellos no pueden acostumbrarse a estar comiendo todos los días porque van a tener problemas después para adaptarse en estado natural debido a que ellos no tienen suficiente alimento en sus islas de origen, ¿no? Es por eso que nosotros aquí en cautiverio les alimentamos solo 3 veces a la semana y en raciones súper pequeñas, ¿no? Entonces ese es el motivo por cual nosotros les alimentamos de ese tipo. Igual con el agua, les damos una sola vez a la semana e para que seu organismo não se acostumbre. Quando pergunto ao guia se é possível ter um carinho especial por algumas delas, ele responde que devido à quantidade é um pouco complicado, mas garante que a experiência de cuidá-las é única. No, es difícil poder encariñarse con una sola, ¿no? Ya te digo, son 1.325 tortugas que entonces no tenemos una en especial, o sea, todas son tratadas por igual, es un grupo súper grande para poder identificar solo a una. Lo único que sí te puedo decir es que el trabajar con este tipo de especies es lo más chévere en el mundo. O sea, el trabajar con animales endémicos es súper gratificante para uno como guardaparque. É assim que ainda bebês elas vão aprendendo a superar os obstáculos pelo caminho e, por que não, aprendendo também a se relacionar. Estamos na estação Charles Darwin. Ali viveu seus últimos anos de vida o solitário Jorge, que morreu em 24 de junho de 2012, sem deixar descendentes, apesar das muitas tentativas. Ainda ali, uma fêmea, que fez companhia a ele até seus últimos dias de vida. As causas da morte até o momento indicam que foi natural, devido à idade já avançada, estimada em mais de 100 anos. Jorge se tornou famoso em seus últimos anos de vida por ser considerado a criatura mais rara do mundo e um símbolo da conservação ambiental mundial. E mesmo depois de sua morte, continua sendo objetivo de pesquisa de cientistas. O corpo, embalsamado, deve retornar ao Parque Nacional de Galápagos ainda neste ano. ¿No está previsto el regreso de Solitario Jorge para noviembre o máximo hasta mediados de diciembre? Tengo la comunicación. Esperemos que sea así para ya poderlo visitar y encontrarse aquí en el centro de interpretación que lo van a instalar. Va a haber un centro de interpretación donde va a estar Solitario Jorge, donde los turistas van a poder verlo. Solitário Jorge foi uma das primeiras espécies a fazer parte do programa de reprodução em cativeiro aqui na estação Charles Darwin. E também, para sua segurança, vivia aqui desde 1972. Fue transportado en marzo del año 72 hacia este lugar que vemos aquí, donde fue su casa por alrededor de 40 años y se prestó de voluntario a un amigo nuestro que se llama Fausto Llerena. Él fue un galapagueño también que dijo, bueno, pues voy a colaborar con esta especie muy importante para las Galápagos y permaneció aquí durante 40 años. Várias tentativas foram realizadas para uma possível reprodução da espécie com fêmeas de genética parecida com a dele, mas os ovos produzidos não foram férteis. Mas segundo o guia que nos acompanhava, todas as tentativas deixaram ensinamentos. George se fue, pero ha sido para todo el archipiélago un emblema muy importante. Y tal vez muchas personas en el mundo tienen tristeza, pero nosotros, en mi caso, personalmente estoy feliz, ¿no? De que George, sí, fue lástima que no se pudo reproducirlo, ¿no? Pero él fue nuestro padre de enseñanza, ¿no? Cómo poder reproducir a las tortugas, es decir, él dejó una enseñanza, cómo reproducir a sus compañeros, ¿no? Porque tal vez George es una adaptación de tortugas de un lugar a otro, entonces dejó la receta especial, cómo poder reproducir a sus subespecies siguientes, ¿no? A sus generaciones futuras, porque a través de George se pudo hacer sus primeiras práticas. Iniciativa que deu certo. Afinal de contas, para qualquer lado que você olhar, elas estão ali. O
Umas mais tranquilas, outras diríamos que um pouco mais ativas. Cada uma no seu ritmo, no seu momento, no seu espaço, mesmo que esse espaço tenha que ser dividido com centenas. É assim que elas esperam pelo futuro, ou são preparadas para ele, quando devem conhecer o lugar onde deveriam ter nascido e que passarão a viver, mas que pela presença do homem, que não atuou de uma forma correta em um primeiro momento, não foi possível. Já falamos sobre elas por aqui, as tartarugas gigantes de Galápagos, mas é bom levar em conta que elas não são os únicos moradores deste cantinho distinto e isolado junto ao Oceano Pacífico. O arquipélago, que de certa forma nasceu do fogo devido às inúmeras explosões vulcânicas, tem por habitantes muitas outras espécies únicas no mundo. É também a terra delas, das iguanas marinhas, população aproximadamente 300 mil. Mas elas não gostam muito de chamar a atenção. Ficam ali, tomando um solzinho, e o barulho do mar parece ser música para os ouvidos. Uma música capaz de deixá-las assim, imóveis, tão imóveis que até se confundem com as rochas. São únicas no mundo com hábitos marinhos e podem passar até 1 hora debaixo d'água. E convenhamos, haja fôlego para tanto tempo de mergulho. E não muito longe das pequenas rochas estão também as iguanas terrestres. Estas com o rosto mais comprido, diferente das marinhas, que é mais achatado. Acredita-se que possuem uma mesma origem, sendo que uma se adaptou à vida terrestre e a outra resolveu se aventurar pelo mar. E ali encontrou seu alimento predileto, as algas marinhas. Así, aquí en esta área también se encuentran las iguanas marinas, son las únicos iguanas en el mundo que se alimentan en el mar, comen algas, ¿no? En Galápagos tenemos 7 especies de iguanas marinas. Su color negro es muy importante para el camuflaje, ¿no? Vizinhos delas são os coloridos caranguejos, particular da fauna galapaguenha. Sempre estão por ali. A cor vibrante sobre as rochas vulcânicas cercadas pela água do oceano chamam a atenção, assim como esse jeitinho simpático de andar para o lado. E se algo mais impressiona no mundo animal de Galápagos, é quão perto se pode chegar deles. Praticamente do meu lado, o famoso patas azuis, tranquilo como se eu não existisse. Nome completo, Atobá das patas azuis. Nome que, por sinal, caracteriza muito bem. Até parece que alguém se deu ao trabalho de pintá-las. Mistérios da criação que fascinam. E com esse jeitinho despreocupado com o que acontece ao redor, você não imaginaria que são excelentes mergulhadores. Mergulho que pode ser visto de forma sincronizada quando visualizam os cardumes de peixes. Bons mergulhadores também são os pelicanos. É mais comum de encontrá-los no arquipélago, mas não menos atrativo aos olhos dos visitantes. Com esse bico tão comprido, acaba chamando a atenção mesmo sem querer. E os peixes que se cuidem, porque de uma só vez, vários acabam virando o cardápio do dia. A atração também é a presença exótica do fragata macho, que na tentativa de atrair a fêmea, infla seu papo vermelho e com as asas abertas espera conquistar uma companheira. Mas só é escolhido se o canto que apresentar for o mais agradável aos ouvidos dela. E ainda tem o pinguim de Galápagos, único a viver no hemisfério norte e o segundo menor do mundo.
medem aproximadamente 50 centímetros e não pesam mais que 2 quilos. E como deveria ser com o ser humano, eles permanecem com o mesmo companheiro toda a vida. Já está difícil encontrá-los por aqui, assim como os flamingos. Ali atrás, um dos 300 flamingos que ainda existem nas Ilhas Galápagos, ocupando uma lagoa imensa só para ele. A cor que está relacionada com a alimentação baseada em crustáceos e algas encontradas em lagoas de água salgada e a estrutura do corpo, em especial o tamanho das pernas e pescoço, é o que os torna especiais. Em uma outra ilha, acabamos encontrando um número maior deles. A cor que apresentam dá um detalhe distinto à lagoa. Quanto à perna erguida de muitos deles, é uma forma encontrada para manter a temperatura do corpo em equilíbrio. E se o assunto é animais, preciso mencionar os lobos marinhos. Sim, são lobos marinhos e não leões marinhos. Basta ficar atento às características. São dóceis e mansos. Sim, mansos, desde que não sejam incomodados quando estão dormindo, porque na maior parte das vezes parecem ser os donos da preguiça. Mas quando estão acordados, esbanjam simpatia. Aqui na ilha de São Cristóvão, eles são os donos do pedaço. Os bancos da praça são deles. E se você quiser um espaço para sentar, o conselho é procurar outro lugar. E só para constar, lobos marinhos em ilhas tropicais, só aqui, em Galápagos. Nadar com eles e com tartarugas marinhas é um dos privilégios dos visitantes. Bueno, aquí en Galápagos, como en uno de los pocos lugares en el mundo, aquí podemos nadar cerca de los lobos, jugar con ellos en el agua. Son animales bastante amigables, ¿no? Es una experiencia muy bonita nadar así con estos animales en un espacio natural. Privilégio que encantou esses pequenos turistas. Y vi a las tortugas como una roca, casi las piso, y fue un error, pero hermosos, me encantaron. Sí, yo vi las tortugas, estaban hermosas y gigantes. Había una de este porte. Además de los peces que venían negros con rayas amarillas, fosforescentes y blancas. A mí me encantó y había unos erizos muy puntiagudos y circulares. Eso fue hermoso. A mim me gostou muito. Crianças não mentem. Se eles falaram que tem tartarugas marinhas aqui nesse mar, é porque tem mesmo. Eu vou lá para observar elas. Sim, elas são hermosas, como disseram as crianças. E estar assim tão perto delas é uma experiência para lembrar o resto da vida. Outro privilégio é a oportunidade de nadar com eles também, os lobos marinhos, e observar os inúmeros peixes em distintas cores e formatos. Literalmente, a gente nadou com tartarugas marinhas e também com lobos marinhos. E olha aqui, tem um aqui do meu ladinho. E a gente agradece por tanta simpatia.
Novo Campo fica por aqui. No programa de hoje você conheceu um pouco dos inúmeros animais exóticos que vivem nas Ilhas Galápagos. E para quem perdeu esse e outros programas, você pode rever em nosso blog novotempo.com/novocampo ou em nossas redes sociais que aparecem aí na tela para você. E domingo que vem, nossa equipe continua a visita ao arquipélago. Dessa vez você vai acompanhar imagens dignas de cartão postal, outras espécies raras que vivem por ali e ainda vamos conhecer a segunda maior cratera vulcânica do mundo. Não perca, eu espero por você. Um grande abraço e até lá!